1 Coríntios, Marcos, capítulo 1, versículo 23 e 24. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas nós pregamos a Cristo glorificado. Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios. Olha só, a gente prega... O apóstolo Paulo está falando que ele prega Jesus para dois tipos de pessoas, os dois alvos do evangelismo, e para o judeu, Jesus é escândalo. Para o gentil, Jesus é loucura. Mas aí o apóstolo Paulo vem com um mas. Mas, porém, todavia, entretanto, para os que foram chamados, olha o que o texto está falando, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, que ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Você sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Que para quem não é eleito lá no meio dos judeus, o evangelho é escândalo. Para quem não é eleito lá no meio dos gentios, é loucura mesmo. Mas, para os chamados, para aqueles que são ovelhas de Deus, são escolhidos de Deus para conversão, o Cristo que nós pregamos é poder de Deus e sabedoria. Você já tinha visto esse versículo nessa forma de explicação, Marcos? Não, tinha não. Esse versículo, na verdade, ele está parafraseando Jesus quando diz: vocês não me ouvem porque não são minha ovelha, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O apóstolo Paulo falou de outra forma. Ele falou, nós estamos pregando para os judeus e para os gentios, para os não eleitos, aí, os não chamados, Jesus é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, porém, para os que são chamados, lá dos meios dos judeus, ou seja, os predestinados, os escolhidos, os justificados, os glorificados, para esses que foram predestinados antes da fundação do mundo, se tiver no meio dos gregos ou se tiver no meio dos judeus, tanto judeu como grego, nós estamos pregando um Cristo que é poder de Deus, sabedoria, chamada eficaz. Não tem como fugir do chamado eficaz. Agora, 2 Coríntios, Marcos, só para complementar, ainda na carta aos Coríntios, só que na segunda carta agora, fala, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus e a nós mesmos, vossos servos de Deus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo é quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O apóstolo Paulo está levantando poeticamente uma coisa muito profunda aqui, Marcos, de uma sabedoria incrível que Deus deu ao apóstolo Paulo para escrever esse segundo volume da carta aos Coríntios. Ele está falando que o Deus do século, que é a ilusão humana, Deus do século aqui, Marcos, ele não elucida somente Satanás, não. Mas a ilusão humana, a utopia humana de que é livre, embora seja escravo do pecado, cega o entendimento, traz a pessoa a incredulidade, a dureza do coração. Mas a Bíblia aqui, o apóstolo Paulo está falando que Deus, é Deus quem resplandece a luz e brilha em nosso coração para que ilumine o conhecimento de Deus. Então eu venho à conversão por quê? Porque Deus ilumina o meu coração. Porque Deus ilumina a glória de Deus em meu coração. Então o chamado, ele vem a ser eficaz naqueles a quem Deus ilumina para que receba essa luz. E o Deus deste século seja inutilizado, seja parado. O poder de parada na incredulidade está na vontade de Deus, professor Marcos. Agora, olha só que interessante.